E aí, gente, voltamos para nossa série de vídeos dos animes que vão estar estreando nessa temporada de outubro. E aqui eu só selecionei os Isekais, Sekais ou Tensei que vão estrear agora. A lista vai ser um pouco curta porque não tem muito Isekai ou Sekai nessa temporada, mas pode ter algum aqui que pode te interessar, então se inscreve no canal porque esse vídeo aqui faz parte de uma série de 3 vídeos que eu separei por gênero, os animes da próxima temporada. E talvez você pode achar um anime legal no próximo vídeo. Valeu, gente! O primeiro aqui na lista é Re:Zero, uma continuação com a terceira temporada. E o anime conta a história de um garoto que chama Subaru, e ele é um NEET, que é aquela pessoa que não gosta de sair de casa. E no caso do Subaru, ele só fica jogando, até que um dia ele morre. E ele acorda em outro mundo e descobre que tinha ganhado uma habilidade de morrer e voltar no tempo. Então toda vez que ele morria, ele conseguia voltar no tempo. E como é um mundo novo, ele acaba explorando tudo que tem. E também acaba se envolvendo em questões políticas, muito perigo, ameaça. E ao mesmo tempo ele vai fazendo amizades nesse mundo, principalmente com as heroínas que ele vai se envolvendo mais. E cada morte que ele vai passando, ele é obrigado a reviver esse evento de novo e fazer escolhas difíceis. E junto disso enfrentando o desafio emocional, físico para proteger quem ele gosta. E no trailer mostra bastante coisa que dá pra esperar dessa temporada, muita ação, luta. No próprio trailer já mostrou o nível de animação que tá acima da média, mas é aquilo. Eles podem estar selecionando as melhores partes para colocar ali no trailer. É o certo para se fazer, para chamar a atenção de quem vai assistir. Mas se for o nível de animação que tá no trailer, a animação tá boa, principalmente essa parte da Emília e todo mundo lutando. E assim, falar de Re:Zero é chover no molhado, é um dos animes mais conhecido atualmente. E você pode esperar muita aventura do Subaru nessa temporada. E uma curiosidade aqui, nessa temporada eles vão adaptar 2 arcos, que vai ter ao todo 16 episódios. Os 8 primeiros episódios vai ser o arco do ataque, como eles estão intitulando aqui, que vai ser nessa temporada de outubro. E os 8 últimos episódios vai chamar arco do contra-ataque, que esses 8 últimos episódios vai ser só transmitido no dia 5 de fevereiro de 2025, então vai ter um gap aqui para ver o Re:Zero. O único problema, assim, entre aspas, que o anime pode ter é na animação. O estúdio é o mesmo, o White Fox, só que o diretor mudou. Na segunda parte da segunda temporada era o Watanabe, que era o diretor de episódio e ainda fazia o storyboard. E agora nessa terceira tem o Aketagawa como diretor, que foi o diretor de som nessa segunda parte que eu falei. Então é uma passagem assim de bastão. Pode ser uma coisa perigosa porque o cara fez mais de 50 animes. Ele tava ali envolvido, só que como diretor de som nesses mais de 50 animes. Em nenhum desses animes ele foi o próprio diretor e nem diretor de episódio nenhum. Mas assim, se ele tá aí é porque estão confiando nele para isso. O próximo é Arifureta, outra continuação com a terceira temporada. O anime conta a história de um otaku comum que chama Hajime, de 17 anos, e que tem uma vida normal dele interrompida porque ele é convocado para outro mundo para salvar a humanidade. E enquanto todo o pessoal da sala dele estava recebendo habilidade apelona em combate, o Hajime não, ele meio que foi deixado de lado por ganhar uma habilidade de transmutação inferior, que não tinha nenhum poder ofensivo. Só que durante uma expedição no labirinto gigante que chama Orcus, ele é atraído por um dos colegas dele que joga ele no fundo de um abismo, só que ele consegue sobreviver, só que o problema agora era que ele estava cercado por muito monstro, que deixa ele num pesadelo total. E com todo esse desespero de querer viver e voltar para casa, ele começa uma aventura de sobrevivência para lutar contra as ameaças, e foi durante isso que ele encontra uma vampira que estava aprisionada, que ele chama de Yui, que também estava tentando sair desse labirinto. E a aventura continua, com os dois tentando sair desse labirinto e encontrando várias outras pessoas pelo caminho. E para quem curte essa pegada de aventura, vai curtir essa terceira temporada. E para quem viu também a primeira e a segunda temporada, vai gostar dessa também. Pelo menos pela história, porque tem a mesma pegada da primeira e da segunda, com mais aventura e a interação de todo o grupo do protagonista, que é muito da hora. Também para quem curte romance tem também. Mas a única coisa que você pode ficar assim preocupado com o pé atrás é com o estúdio, porque nessa temporada vai ser meio que novo, porque na primeira temporada tinha 2 estúdios responsáveis pelo anime, que era o Azred junto com o White Fox. Na segunda tinha o Azred junto com o estúdio Mother, só que agora tá na mão só do Azred. Então é aquilo, o estúdio sabe como fazer, só que agora ele tá sozinho. Mas o que pode salvar aqui é o diretor, porque ele continua, pra bem ou pra mal, ele continua, então a animação deve ficar a mesma coisa que a segunda temporada.
Seguindo a lista, a gente tem agora Tensei Kizoku Skill, outra continuação com a segunda temporada. E esse anime conta a história de um funcionário público que acaba morrendo e reencarnando em outro mundo como Ars, que é um filho recém-nascido de uma família nobre. E esse império onde a família dele governa é um território com milhares de pessoas, só que o império tá cheio de desigualdade, a política é ruim. Mas ao passar do tempo, o Ars vai crescendo e começa a aprender mais sobre todo o reino, o território que o pai dele comanda. Ele se convence que ia começar uma guerra, e para parar isso ele não tinha nenhuma super força para ajudar de alguma forma, só que ele tinha uma habilidade que ninguém tinha. Ele conseguia ver a habilidade de outras pessoas na hora. Então ele é como se fosse um olheiro, só que ele sempre vai acertar. E com essa habilidade ele quer ajudar a preparar o território da família dele para o conflito que ia chegar. E por isso ele começa a recrutar pessoas com talento, não precisava de status, nem de nome. Ele recruta pelo talento da pessoa para ajudar ele. E daqui pra frente foi tudo que a primeira temporada mostrou, o Ars se desenvolvendo para se tornar o próximo governante do território da família dele, junto dele recrutando várias pessoas para estar do lado dele. E também tem outros momentos com ele e o pai dele que tem uma pegada mais emocional, também tem a interação com os amigos que ele vai fazendo, como ele vai conhecendo cada um, as aventuras durante esse recrutamento que ele tá fazendo, e também todo o background por trás das pessoas que ele recruta. E o interessante aqui é isso, ver qual que vai ser a próxima pessoa que ele vai recrutar com a habilidade dele, e qual vai ser a dinâmica entre eles, além de ter um pouco de romance se você gostar. E a animação tá acima da média, não é uma animação igual Solo Leveling, Dungeon Mesh ou Kimetsu, mas para um padrão dos animes que sai, ele tá acima da média. Ele consegue entregar várias cenas que dá impacto, tem fluidez, e esse anime precisa de um pouco disso, porque tem as aventuras que eles enfrentam algumas ameaças, então quando tem alguma luta, eles conseguem entregar um pouco disso. Não é aquilo que ele faz toda hora, só que ele entrega alguma ceninha aqui, outra ali, é isso. E pra quem é mais técnico, o estúdio que tá produzindo essa temporada é o mesmo, é o Estúdio Mother. Então a qualidade deve ser a mesma, só que tem um problema, o Estúdio Mother também tá produzindo outros animes. Então ou a qualidade dele vai cair um pouco, ou então deve ser a mesma coisa, porque o diretor que dirigiu a primeira temporada também voltou pra segunda. Então com isso, não precisa assim se preocupar com essa parte do diretor, quem assistiu a primeira temporada. É só esperar basicamente a mesma coisa na animação dessa, ou um pouco menos. Pro próximo, a gente tem Rekishi Ninokoro. E essa é aquela história onde uma pessoa, no caso uma mulher, morre e é transportada para um jogo e vira vilã do jogo que ela joga. E nesse caso é uma moça nova que é muito fã de uma personagem de um jogo Otome que chama Alicia. Que a principal característica dela é o cabelo preto, que dá aquela sensação dela ser uma personagem badass muito forte. Ela vem de uma família de nobres que tem uma linhagem que se destaca pela magia negra, e a função dela no jogo é ser vilã. E um dia essa moça que joga esse jogo acaba morrendo pelo caminhão, e a consequência disso é que ela reencarna como Alicia dentro do jogo, a Alice de 7 anos dentro do jogo. E agora todo aquele conhecimento que ela tem sobre esse jogo, ela quer se provar e colocar a Alicia, que agora é ela, como maior vilã da história. Só que aí tem todos os desafios que ela vai enfrentar e ela começa a perceber bem cedo que não vai ser tão fácil assim como ela pensava. Aqui é aquele anime que a gente tá cansado de ver, a gente tá. Uma garota que gosta da vilã de um jogo e acaba reencarnando nela e vive a rotina do jogo, só que agora com a consciência de uma pessoa que sabe de tudo que vai acontecer nesse jogo e vai tentando corrigir ou mudar a rota do personagem. E pelo trailer já dá pra ver alguma coisa que pode acontecer. A principal aqui é que vai ter muita opção romântica pra heroína, ou não. Ela vai ter só um principal ali, que parece que é o que vai ser, e os outros ali estão em volta como um apoio. Outra coisa, a animação tá ok, nada demais, nada muito animado e nem pouco, até porque o foco desse tipo de anime não é ação. Pelo trailer vai ter ação, só que é mais intriga, a heroína fazendo algum tipo de plano, então não vai exigir muito. Mas se tiver ação aí a gente vai ver como o diretor vai sair. E pra quem é mais técnico, esse anime é dirigido pelo Yuki Mukai. E é muito bizarro porque o cara dirigiu o lendário anime, ele dirigiu um dos melhores animes que já foi feito de todos os tempos. Só comenta aí qual que você acha. Ele dirigiu o Isekai do smartphone. Então aqui a gente
tem um diretor lendário, mas assim, não espera muito na animação aqui. O próximo da lista é Hitoriboshi, que conta a história do Haruta, um estudante solitário e meio sarcástico, que é transportado para outro mundo junto da sala dele. Só que ele não é desse pessoal que é fascinado por aventura, mas ele também não nega que ele ia gostar de ter poderes legais. Só que a distribuição aqui de poderes pelo deus desse mundo foi feita por ordem de chegada. E ele foi o último nessa ordem, então todo mundo pegou os poderes mais apelão e quando chegou na vez dele só tinha os poderes sem sentido que no pensamento dele não servia pra nada. E agora ele vai ter que enfrentar esse mundo de uma forma mais assim difícil, sem esses poderes mais fortes. E ainda por cima sozinho, porque ele não consegue formar um grupo por causa da turma dele que excluiu ele. Só que aqui tem um plot entre aspas. Quando ele sabe que os colegas dele estavam passando por umas crises, o Haruka decide salvar eles com os poderes zoados que ele tinha recebido. E esse anime aqui é interessante porque agora tá tendo essa moda do protagonista ser rejeitado pelo grupo, ou o protagonista ser rejeitado pelo grupo e voltar pra se vingar, ou tem aquele que é rejeitado e faz um novo grupo. Esse aqui não, ele é rejeitado e fica se aventurando sozinho. Claro que também vai ter os desafios e o interessante é ver como ele vai ser capaz de lidar com isso sozinho. Outra coisa também é que ele volta para salvar os colegas de classe dele e é interessante isso porque os colegas dele estão tudo com os poderes mais apelão. E ele não, só que aí tá, ele meio que vai fazer o quê? Mostrar que mesmo com os poderes que ele considera ruim, com uma estratégia boa, ele consegue ainda ser mais forte que os outros. No trailer, por exemplo, mostra basicamente o que ele vai enfrentar. A única coisa que ficou complicada aqui, ficou bem complicada aqui, é o CGI. O CGI tá ruim, O CGI nos monstros, é só nos monstros, principalmente, tá ruim, ficou ruim. Eu não sei se vai ser toda hora que vai aparecer os monstros e eles vão colocar em CGI, mas pra quem não curte CGI desse tipo aqui, já tá avisado. Só que tirando essa parte do CGI, a animação não tá muito acima da média, mas também não tá muito abaixo dela. É uma animação ok que vai ter um pouco de comédia também. E outra coisa também que dá pra ver no trailer é que vai ter muita heroína pra ele interagir. Só que tem uma que aparece bastante no trailer que pode ser a heroína assim, principal do anime, aquela que vai ter algum interesse romântico pelo protagonista. Mas esse anime aqui é aquele bom pra você desligar o cérebro, vai ter aventura, ameaça e a gente vai ver cada situação que ele vai se metendo. E pra quem é mais técnico, o diretor desse anime é o Akito Kazumi, que dá pra ter uma esperança com ele porque o principal trabalho dele foi o storyboard e diretor de episódio dos episódios 3, 5, 8 e 11 de Ajin, que é um anime conhecido. Apesar do CGI que ele usa, a história é bem construída. Eu tô animado pra ver como que esse diretor vai fazer esse anime, já que esse daqui não tem nada a ver com Ajin. O próximo é Sayonara Ryusei, que conta a história de um homem que conseguiu derrotar o dragão mais forte de todos, que até os próprios deuses tinham medo, só que ele acaba aceitando a derrota. E depois de um tempo disso, esse mesmo dragão reencarna numa outra vida como um humano chamado Dolan, vivendo uma vida normal numa vila. E agora que ele é uma pessoa normal, vivendo uma vida normal e simples na vila, ele começa a trabalhar caçando por comida, trabalhando no campo, e tudo isso daqui deixa ele feliz, que era uma coisa que ele nunca sentiu quando ele era um dragão. Mas essa vida aqui calma dele acaba porque teve um dia quando ele estava explorando o pântano, ele conhece uma garota chamada Serina, que é uma criatura que tem parte do corpo dela humano e outra parte cobra. E aqui começa a amizade e muito conflito, porque ela tem medo que os humanos não gostem dela, por causa da parte de cobra que ela tem. Ela mesma admite que não é boa em fazer os humanos gostar dela. E daqui pra frente é aquela aventura onde os dois vão encontrando os desafios de fora que ameaçam eles, e eles também encontram mais pessoas pelo caminho para ajudar eles. É aquele tipo de história que você já viu antes, só que de um jeito diferente em relação aos personagens. Um é uma reencarnação de um dragão, e a outra é uma garota metade humana e metade cobra. E pelo que parece, deve ter algum romance entre os dois parecem ficar bem juntos. Como isso aqui vai acontecer, eu não sei, deixa aí nos comentários. E pelo trailer não parece ser um desses animes super bem feito, é um anime que tá na média. Não tem CGI pelo que apareceu no trailer, pode ter, mas também pode não ter. E pra mim, esse anime vai ter aquela animação ok, só que algumas partes pode surpreender, igual essa parte aí que tá passando, que eu tô colocando no vídeo, mas eu não acho que vai ser muita coisa além disso. E pra quem é mais técnico aqui, porque eu não sou muito, mas eu acho da hora isso de tentar acertar que anime vai dar bom e vai dar ruim de acordo com a staff dele. E até onde eu vi
Quem vai estar na frente do anime na direção é o Nishida, que não é daqueles super diretores, mas também não é um dos piores que tem. Ele teve 2 animes que ele trabalhou que pra mim foi o destaque dele, Kekkon, que é o anime do casal principal, que foi trocado quando eles nasceram e depois eles se conhecem e foram prometidos um pro outro em casamento, e foi esse diretor que fez o storyboard do episódio 10, 18 e 21. Só que aqui nesse novo anime ele vai estar na direção. E ainda por cima o que parece é que ele é bom em anime que é mais parado, igual esse daqui que eu disse, que é mais de romance. Só que tem uma coisa que pode salvar esse anime e dar uma esperança para quem vai assistir. Porque ele já foi diretor de episódio, do episódio 251 de Naruto Shippuden. Ele fez um trabalho da hora, que foi o episódio do passado Kizami e os 7 espadachins da névoa. O bom nesse diretor é que ele tem essa experiência no anime grande como diretor. O ruim é que ele não tem tanta experiência assim, em animes que vai pedir um pouco mais de exigência. E pode ser bom porque não tem ninguém dando muito por esse anime, então ele pode surpreender. O próximo anime é Serei Gensouki, que é uma continuação, a segunda temporada, que conta a história de um estudante Haruto que morre num acidente de trânsito e ele acaba em outro mundo reencarnando no corpo de um garoto que chama Ryu. E agora que a memória dele começa a se fundir com esse corpo, ele percebe que ele recebeu poderes mágicos e também ele fica aliviado porque parece que a paixão de vingança contra quem matou a mãe dele não tinha diminuído, mesmo com esse novo corpo. E depois disso o Ryu entra numa situação que ele vê a princesa do reino sendo sequestrada e ele salva ela. E para recompensar o Ryu, o rei dá uma oportunidade para ele se matricular na academia real. E ele aceita com um pensamento que ele vai começar uma nova vida, só que ele vê que a vida que ele tá entrando agora não vai ser fácil daqui pra frente, porque ele tá vindo de uma origem mais humilde e ele vai estar no meio de filhos de nobres e a aventura dele na academia começa. E nessa temporada continua com o Ryu tentando lidar com as ameaças enquanto interage com várias heroínas nesse processo. E o bom é que pelo trailer dá pra ver que vai ter novos desafios, novos personagens e a mesma animação da primeira temporada, já que é o Yamasaki que dirigiu a primeira temporada, também vai dirigir nessa daqui. Então em relação à animação vai ser muito parecida com a da primeira. Mas antes, não sai do vídeo antes de deixar a sua inscrição aí, que é muito importante. Para estar acompanhando as análises da temporada, recomendações de mangás e animes, vai ter muita coisa da hora que eu vou estar soltando aqui no canal, então você não pode perder, mano. Brigadão aí para quem ficou até o final, comenta aí embaixo qual desses daí você vai ver na próxima temporada, qual te chamou mais a atenção. Por hoje é isso, até o próximo vídeo, valeu gente!